Hoje o webinar vai ser sobre o Sysmora Web. E antes de começar, eu vou solicitar para vocês acessarem aí o site da Moura Informática, jnmoura.com.br. Vou mostrar como baixar o documento que eu vou usar nessa apresentação para falar do Sysmora Web. E para isso eu vou usar a ferramenta da base de conhecimento da Moura, que é esse ícone que tem aqui em cima do lado direito, que é esse chapéu, onde você pode usar essa ferramenta para buscar documentos. E no caso, o documento que eu vou usar, se vocês buscarem Sysmora Web, cliquem em buscar, façam o download deste documento aqui. Bom, pessoal, o Sysmora Web é o nosso software agora que vai funcionar em PCs, em tablets e celulares. Antigamente, vocês tinham o sistema Sysmora, que era uma versão para desktop, rodava em Windows. Vocês faziam a instalação no cliente e ele tinha essa cara aqui, né? Por janelas do Windows, vocês acessavam os módulos e utilizavam o sistema. Agora, na versão web, ele vai ser todo em navegador. Para você acessar ele, você vai abrir o navegador. No caso aqui, eu estou usando o navegador Chrome. Eu vou acessar um endereço e eu vou conseguir acessar todas as telas do nosso sistema. E isso trouxe vários benefícios. Por ele rodar no navegador, nós agora conseguimos acessá-lo de várias plataformas. Então, a primeira plataforma é o Windows, né? Como comumente a maioria dos nossos clientes usam o sistema operacional Windows. Então, é só a pessoa abrir o navegador Chrome e acessar o sistema. Também é possível acessar usando o celular. Se você abrir o navegador desse celular, você vai conseguir acessar o sistema da mesma forma que é acessado com o Windows Chrome. É claro, a tela é menor, mas só que todos os recursos que você tiver no Windows, você vai ter no celular. O tablet também tem a mesma característica. Eu tenho aqui um iPad, que eu tenho o sistema rodando dentro do navegador, pode ser no Safari. Também temos o iPhone, você pode usar, abrir o navegador do seu iPhone e acessar o site. Se você tiver um tablet Android, mesma coisa, instala o Chrome no Android, acessem ele pelo celular também. E há muitos pedidos que a gente sempre falava que não funcionava o sistema em Mac, agora também é possível. E também da plataforma Linux. E como a gente está falando em navegador, nós precisamos padronizar algumas coisas. Nós precisamos que vocês utilizem o Chrome como um navegador padrão para acessar o sistema. E por que o Chrome? Primeiro, porque ele é o mais rápido do mercado para usar com o nosso sistema. A gente tem uma maior compatibilidade com a ferramenta de desenvolvimento desse novo Sysmora Web. Ou seja, quando o programador, desenvolvedor está fazendo o sistema lá, ele vai criar as funcionalidades dentro do sistema utilizando o navegador Chrome. E também os testes que a Moura Informática faz são feitos todos utilizando o Chrome. Então é assim, se vocês utilizarem outro navegador, provavelmente vai funcionar. Só que pode acontecer de alguma determinada funcionalidade ficar desalinhada na tela ou não funcionar de maneira adequada. Então, para isso, nós definimos o Chrome, porque ele foi o que menos trouxe problemas na hora de utilizar o sistema. Agora eu vou falar das funcionalidades que o novo sistema Sysmora Web possui. Bom, como falei anteriormente, primeira coisa, você tem que acessar usando um navegador de internet, que seria o Chrome, e você vai acessar o sistema usando o endereço. Daí, acessou o sistema, então aqui ele já está fazendo, já fez a abertura da tela de login para eu colocar o usuário e senha do nosso sistema. Então aqui
o usuário vai ter que acessar com um usuário e colocar a senha que ele usa. Esse usuário e senha é o mesmo que é cadastrado no Sysmora Desktop. Quando você instala num cliente o Sysmora Web, todos os dados que são cadastrados no sistema de desktop também aparecerão no Sysmora Web. Então é a mesma coisa, se ele usa com um login no Sysmora Desktop, acessa também o Sysmora Web. Então ele vai clicar aqui em entrar. Aqui está definindo a configuração para definir qual empresa ele vai entrar. Cliquei no botão selecionar e ele vai acessar o sistema. E diferente do sistema desktop, que é modularizado em executáveis, no Sysmora Web você não tem essa mesma separação de você ter vários módulos. Tudo vai estar aqui dentro. Então, aqui nós vamos ter 3 seções separadas nessa tela principal. Aqui em cima vocês vão ter um menu de atalhos. Vocês vão ter aqui no meio a tela principal, que a ideia dessa tela principal, ao invés de ficar um vazio, futuramente a gente vai colocar aqui alguns quadradinhos dando relatórios sintéticos sobre a empresa. Então, por exemplo, um relatório seria os aniversariantes do dia. Vai aparecer aqui. A ideia é mostrar também relatórios financeiros, por exemplo, quanto eu tenho de receber de contas a receber do meu financeiro. Então, vai estar um quadradinho aqui para mostrar isso. De contas a pagar e de todas as outras informações do sistema, que depois vocês vão conseguir colocar esses quadrinhos e configurar para remover esses quadrinhos. E do lado esquerdo, você vai ter o menu com as telas e separados com módulos, como é feito no Sysmora. Você tem os módulos, você acessa os módulos e aí você tem as telas. Aqui em cima você vai ter o ícone para abrir e fechar esse menu do lado esquerdo. Então eu vou clicar nesse ícone aqui, ele vai aumentar a tela, então a visualização vai ficar melhor. Isso às vezes é bom para quem usa um tablet, por exemplo, como tem uma tela menor que um PC, vai usar bastante essa opção. Aqui do lado, nesse botãozinho, você vai ter a opção de fazer logoff do usuário. Aqui você vai voltar para essa tela principal e esse ponto de interrogação é um help. E aqui, no menu do lado esquerdo, foram colocadas algumas novas funções. A primeira função é essa separação por módulo. Em vez da pessoa ficar entrando em vários arquivos, vários módulos dentro do computador para acessar uma tela, por exemplo, se ele está no retaguarda e vai querer ir para o compras, ele não vai ter que ficar andando para lá e para cá. Ele apenas vai ter que acessar esse menu do lado esquerdo. Então, cliquei no retaguarda, ó, ele abre os menus referente ao sistema de retaguarda. Se ele quiser alguma tela do compras, mesma coisa, ele abre aqui o menu compras e aí ele vai ter as outras telas. Então, ele vai clicando nos submenus para chegar até uma tela que ele deseja. Então, até aqui está vendo outros cadastros já com a tela. Então, aí ele vai clicar nessa tela e ele vai aparecer aqui do lado direito. Mas antes de clicar, eu só vou mostrar mais um recurso desse menu, que é o seguinte, aqui em cima você vai ter uma opção de procurar a tela. Então vai agilizar muito o acesso a uma tela. Então esse menu, se você digitar aqui, ó, ele já vai mostrar todas as telas que tem o nome que você digitou. Então tem aqui, digitei cor, olha o que ele fez, buscou o cadastro de cor, conta corrente, tudo isso porque eu digitei a palavrinha aqui. Basta ele clicar na tela do lado esquerdo, clica aqui no menu, que ele vai aparecer aqui do lado direito. Outra opção bem legal é a opção de favorito. Toda a tela, você vai ter um ícone aqui em cima, que é uma estrelinha. Quando ela está com a estrelinha cinza, ela não está no favorito. E quando ela está amarela, ela entra no favorito. O favorito é acessado aqui no menu, que você tem aqui, tá vendo? As telas que eu já coloquei como favorito. Quando eu marco a estrelinha,
ela vai adicionar essa tela como favorita, ficou em amarela, e automaticamente ela vai entrar aqui no menu do lado esquerdo. Ó. Vocês podem ver que já apareceu aqui, o cadastro de cor está favoritado. E esse cadastro por favoritos, ele é feito por usuário, tá, pessoal? Bom, falando um pouco das telas de cadastro, vocês podem perceber que a tela de cadastro possui algumas modificações, né? O design continua o mesmo, o campo código lá em cima, e embaixo do campo código todos os outros campos. Só que vocês podem perceber que o botão gravar, alterar, excluir não ficou mais aqui embaixo dos campos. Todos os botões vão ficar bem lá embaixo, lá no rodapé. Essa é uma grande mudança que nós tivemos que fazer assim por adaptação a esse navegador. Também não existe mais o botão alterar. Vocês podem ver aqui embaixo que tem o gravar, excluir e o novo. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona sem o botão alterar. E esse botão novo é um botão que vai fazer a limpeza da tela. Então, se eu digitar alguma coisa aqui e pressionar o botão novo, ele vai limpar todos os dados da tela. Esse botão aqui, que é uma vassourinha, que está aqui em cima do lado direito do campo código, faz a mesma coisa que esse botão novo. Ou seja, por que colocou esses dois botões? Porque quando vocês clicarem no campo código, que é o normal quando vocês querem limpar uma tela de cadastro no Sysmora Desktop, não vai mais funcionar. Para fazer um cadastro novo, é a mesma coisa que no Sysmora antigo. Deixa o campo código em branco, porque ele vai gerar um novo código, e digita aqui uma cor. Vamos supor dourado. Aqui vai ter um outro campo que tem que ser informado, e aqui embaixo eu já vou clicar no botão gravar. Nesse momento, apareceu aqui em cima uma mensagem que foi gravado com sucesso. Você não precisa fechar, como no sistema antigo, numa mensagem que aparecia no meio da tela e clicar no botão OK. Ele só mostra uma mensagem lá em cima e já desaparece. A ideia disso é para agilizar o cadastro. E aqui vocês podem perceber que o cadastro ainda continua na tela. E se eu quisesse cadastrar um novo, é só pressionar um daqueles botões. Vou clicar aqui embaixo no novo. Ele vai limpar todos os campos da tela. Vamos supor agora que eu vou buscar uma cor por código e aí eu quero alterar a cor que eu acabei de cadastrar. Então aqui eu vou digitar o 6, que é o código que foi gerado. Se vocês apertarem o Enter, ele vai fazer a consulta. Então, no navegador vai ser a mesma coisa que o desktop. O Enter vai pular de campo. Então, ele vai fazer a consulta do meu código que eu digitei. Vou colocar uma outra cor. E vocês podem perceber que quando eu digitei a cor, vocês perceberam que aqui na tela já apareceu para eu editar o campo. Diferente do Sysmora antigo, que tinha que pressionar um botão alterar para habilitar todos os campos. Você já pode digitar direto e clicar no botão gravar. Então, no caso aqui, vou mudar o nome para prateado e gravar. Aí, registro 6, gravado com sucesso. E para excluir, basta clicar no botão. Clica no botão excluir. Aí ele vai fazer a pergunta se realmente deseja fazer a exclusão. Clicando em sim, ele vai deletar do sistema aquela cor. Aqui, nesse caso, eu vou colocar não, que eu vou continuar com essa cor. Outra coisa que mudou é referente à procura. Aqui nesse campo código, quando vocês pressionarem a tecla F2, vai abrir a tela de procura. Agora, a tela de procura ela vai ficar maximizada no navegador. E a parte de consulta, praticamente é a mesma coisa, porque você pode buscar por nome, colocar Prat, ele vai encontrar a cor que eu cadastrei, prateado. Você também pode pressionar os 3 asteriscos para fazer a consulta de todos os cadastros
dessa tela que você está. E para selecionar, você pode usar o teclado. Estou apertando a tecla para baixo do teclado, ele vai andar. Se eu pressionar Enter, ele vai selecionar o item que estava selecionado e jogar na tela de cadastro. Vou entrar novamente, fazer a consulta. Eu também posso clicar nesse cheque que tem aqui do lado esquerdo para selecionar um item que eu desejo abrir a tela de cadastro. E eu também posso clicar 2 vezes no registro que eu quiser, que ele também vai fazer a mesma operação de trazer na tela de cadastro. Ainda na tela de cadastro, vocês tinham anteriormente na tela do Sirius Moura algumas telas que mostravam os campos de cadastro e embaixo tinha uma grade que tinha todos os cadastros referentes à tela que você estava. E aqui também tem. Para acessar essa opção, é nesse link aqui, ó, Registros Cadastrados. Quando você clica nesse link, ele vai abrir uma grade embaixo dos campos, contendo todos os cadastros referentes à tela que você está. Então, ao invés de você, por exemplo, buscar pela tela de procura, você vai poder acessar dessa maneira aqui. Não é padrão trazer a grade na tela para vocês. Vocês sempre têm que clicar nesse link para abrir essa grade. Aqui eu abri a tela de cadastro fornecedor para mostrar uma funcionalidade de configuração nesse ícone aqui, ó. Neste ícone, você vai poder configurar quais campos da tela que você está você deseja que ele apareça visível ou não e obrigatório ou não. Então, se tem um cliente seu que não usa um determinado campo numa tela, você vai usar essa configuração para esconder ele. E tanto para ficar com uma opção de obrigatório, né? Às vezes, alguns clientes pedem para informar o endereço completo, ele vai ter essa opção aqui, marcar quais campos ele quer que obrigue, e automaticamente essa tela vai estar configurada nessas regras que foram marcadas. E aí, essa configuração vai estar liberada para todos os funcionários que acessem aquela tela que foi configurada. Agora, eu vou falar um pouco de relatórios, né? Porque as telas de relatórios também têm várias funcionalidades novas. Então, para isso, eu vou abrir a relação de fornecedores. Primeiro, vocês podem perceber que a relação de fornecedores, ela tem a mesma cara, né? Ela tem os filtros aqui em cima. Você tem aqui embaixo a grade onde vão ser mostrados os registros, só que mudou o botão. Os botões foram aparecer lá embaixo. Então, se eu quiser tirar um relatório de fornecedores, venho e clico nesse botão gerar aqui embaixo e ele vai tirar o meu relatório. Vocês podem perceber que quando eu cliquei no botão gerar, os filtros desapareceram aqui, né? Estavam visíveis e agora eles não estão mais, porque toda vez que você gera, esses filtros ficam minimizados aqui em cima. Se eu quiser abrir os filtros, é só eu clicar nesse link aqui, filtros, que ele vai aparecer. E por que foi feito isso? Por causa do espaço na tela. Então fica mais fácil de visualizar todas as informações que estão na grade. Também temos a configuração dos campos que vão ficar visíveis ou não de filtros. Eu tenho aqui o filtro fornecedores inativos. Ele está visível e eu quero tornar ele invisível. Desmarco a opção visível e salvo. Ele vai ter um tempinho porque ele precisa recarregar toda a tela. E aqui vocês podem notar que não está mais visível o campo. Outra função dessa grade que não tem no Sysmoura antigo em desktop é a função de arrastar as colunas. Então, vamos supor que uma empresa tenha aqui um relatório que ela vai emitir, só que ela prefere que o nome fantasia esteja na frente do campo nome.
Aqui nessa coluna nome fantasia, para eu fazer ela aparecer aqui do outro lado, eu vou clicar e manter pressionado e arrastar para o local que eu desejo. Vai aparecer essa flechinha que está aqui em cima desse campinho e eu solto. Fazendo isso, automaticamente a coluna vai passar para antes do campo razão social. Também existe a opção de fazer uma filtragem por campos dentro dessa grade, que seria esse campo aqui, ó. Vocês estão percebendo que aqui está permitindo digitar. Vamos supor que eu quero só as empresas com nome fantasia que tenham a palavra bio. Quando eu digito bio, automaticamente essa grade vai fazer um filtro sobre o relatório. Então fica muito mais fácil se por algum motivo o cliente precisar buscar uma empresa, ao invés de ele gerar novamente usando um filtro aqui em cima, ele vai poder utilizar essa característica dessa grade. E você vai poder fazer essa consulta por todos os campos. Então, por exemplo, aqui tem o campo código. Eu também posso buscar digitando aqui o código de um determinado fornecedor. Então, são vários filtros que você pode usar de todos os campos na tela. E para voltar todos os registros, basta eu apagar os filtros que eu fiz aqui, que automaticamente vão voltar todos os registros que tinham anteriormente quando eu gerei a grade. Por se tratar de um sistema web usando dentro de um navegador, quando a gente carrega as informações aqui dentro dessa grade, existe um tempo que leva para conseguir preencher essa grade. Só que esse tempo, se eu fosse gerar todas as informações em uma grade de uma vez só, iria demorar muito. E para isso, nós tivemos que fazer o seguinte. Toda grade vai ter a paginação aqui embaixo. Ou seja, se eu não encontrei o meu fornecedor aqui nessa listagem, ele vai poder clicar nas outras páginas para encontrar o fornecedor que ele está querendo. E para melhorar a consulta, nós colocamos uma opção aqui do lado direito para vocês selecionarem quantas linhas você quer visualizar. Tá? Então, no caso aqui, eu estou mostrando 50, mas eu posso fazer a minha grade mostrar 200 registros na tela. E aí, é claro, mostrando mais registros, diminui a quantidade de paginação dentro da minha grade. Também é possível fazer uma filtragem utilizando essa chavinha que tem aqui do lado. Então, vou voltar naquele exemplo do bio, do nome fantasia, que só traz todo mundo que tem bio. Só que assim, ele trouxe tudo que começou com bio, porque ele está usando o filtro por essa chavinha. Então, quando eu digitei bio, ele só vai trazer quem começa com bio. Então, tem aqui bio Brasil, bio Florais. Então, se eu quiser fazer uma consulta que contenha a palavra bio, eu venho aqui e marco nessa opção. Então, no caso, ele vai trazer todas as palavras que contenham bio, mas só que em qualquer lugar. Então, por exemplo, aqui que vocês podem ver que tem algumas que começam com bio, só que tem um Fábio aqui, porque estava no final. Outra coisa que pode ser feita aqui é fazer a ordenação da grade. No momento, a ordenação está sendo feita por razão social, que é essa coluna nome. Mas, como eu coloquei do lado esquerdo o nome fantasia, eu quero ordenar por esse campo. Para isso, basta eu clicar aqui em cima do campo nome fantasia, aqui nesse cabeçalho. Que ele vai criar uma flechinha aqui indicando qual que é a ordenação que ele fez. Então, vocês podem perceber aqui ó, que o nome fantasia já está na ordem crescente. E se eu clicar novamente no mesmo lugar, ele vai ordenar de forma decrescente. Também é possível fazer a ordenação clicando com o botão direito nessa coluna que eu desejo. No caso aqui, agora eu já cliquei na coluna nome
de razão social. E aqui eu vou clicar nessa opção de classificar crescente, ou também poderia colocar classificação de ordem decrescente. Uma função da grade que tinha dentro do Sysmora era a questão de ocultar colunas. Vamos supor, então, que ele não quer mais ver o nome fantasia. O cliente, então, vai fazer o seguinte. Clicar com o botão direito. Aqui nesse menu vai aparecer o botão ocultar coluna. Quando eu clico nele, o nome fantasia vai embora. Então, eu posso fazer isso para qualquer campo que eu quiser. Se eu quiser voltar esse campo na tela, eu tenho essa opção aqui, ó, seletor de coluna. Mesma coisa, cliquei com o botão direito aqui, no cabeçalho da grade. Para voltar ele oculto, basta eu arrastar. Venho para cá e arrasto para onde eu quero e solto. Tem outra função de pesquisa também, que é a opção painel de pesquisa. O painel de pesquisa é um campo que você consegue filtrar todos os campos da grade, mas só que ao invés de ser uma específica da coluna que foi digitada aqui, ele vai buscar por todas. Então, se eu escrevesse, por exemplo, bio aqui, ele vai tentar filtrar a palavra bio no campo código, nome, nome fantasia, endereço, bairro, todos os campos da grade. Uma opção muito legal da grade que nosso sistema antigo não fazia era a questão de você poder agrupar informações. Vamos imaginar o seguinte, eu quero ter um relatório de fornecedores, mas só que eu quero um relatório só das cidades de São Paulo. O que eu tinha que fazer no sistema antigo? Eu tinha que ter aqui um filtro, que eu busco por cidade, e aí eu coloco aqui São Paulo e mando gerar. E aí aqui na grade só vai aparecer quem é de São Paulo. Só que é o seguinte, vamos supor que agora ele fala, não, eu quero de Vinhedo. Então ele vinha aqui, limpava a grade, coloca a cidade de Vinhedo e gera de novo. Só que assim, se a pessoa precisa fazer essa consulta de fornecedores por 20 cidades diferentes, ele vai ter que fazer 20 vezes esse processo. O agrupamento vai resolver isso de uma forma muito rápida. Eu tenho aqui a coluna cidade. Aqui em cima da grade tem uma barra que está escrito arraste uma coluna para agrupar. Então, vou arrastar a cidade para eu fazer esse agrupamento. E olha o que ele consegue fazer. Perceberam aqui que apareceram todos os nomes das cidades? E aí, a pessoa que quer filtrar de São Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na linha de São Paulo e clicar nesse mais. O sistema vai mostrar todos os fornecedores dessa cidade. Então, ele volta aqui na página 1 e vai fazer a filtragem na outra cidade que ele deseja fazer a consulta. Então, fica muito mais fácil. Eu posso vir aqui minimizar. E eu ainda posso criar filtros sobre filtros. Primeiro eu filtrei por cidade. Se eu quiser filtrar usando uma outra coluna dessa grade, por exemplo, primeiro por cidade e segundo por CEP, eu também vou conseguir. Basta eu pegar e arrastar aqui dentro, que ele vai criar um novo subagrupamento. Então, vocês podem ver aqui que ele agrupou todas as cidades de São Paulo e dentro das cidades de São Paulo vão ter o agrupamento por CEP. Daí eu clico no mais do CEP, que ele vai me mostrar todos os fornecedores que estão nesses agrupamentos que eu coloquei. E aqui então eu posso fazer uma filtragem também, né? Cliquei na setinha para baixo. Eu posso marcar os filtros de CEP que eu quero. Eu posso aqui também só mostrar algumas cidades que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero essas 3 cidades. E aí eu consigo fazer a consulta e continuar no agrupamento que foi feito. Agora eu vou remover essas colunas. Basta eu arrastar para baixo, né? Ou se não,
limpar agrupamento, cliquei com o botão direito aqui nessa área cinza e clicar em limpar agrupamento, ele vai voltar a coluna para o lugar onde ela estava. Por eu ter arrastado aqui para baixo a coluna cidade, ela vai ficar onde eu coloquei. Dentro das colunas também, nós podemos fazer algumas funções de rodapé. Então, para isso, eu vou abrir um relatório de vendas. Aqui no rodapé, nós temos algumas funções de contagem. Então, se eu quiser saber quantos registros eu tenho nessa grade, eu vou clicar com o botão direito nessa parte de baixo do rodapé da grade e marcar a opção contagem. Quando eu faço isso, a própria grade vai colocar o total aqui embaixo. Eu quero somar essa coluna. Então, eu clico com o botão direito aqui no rodapé e marco a opção soma. Sempre que eu vou clicar aqui embaixo, tem que ser bem embaixo da coluna que você deseja fazer a operação. Marca a opção soma e automaticamente vai aparecer aqui o total, porque ele somou todos os valores do total de venda e deu um total aqui embaixo. E eu posso fazer essa operação para qualquer campo. Uma função antes que ficava no botão do Sysmoura, agora já está direta na grade. Então, aqui tem o código da venda, está muito grande esse campo, eu posso diminuir bastante. Ou seja, eu consigo ver mais informações dos outros campos. E eu posso fazer essa opção de diminuir para todas as colunas dessa grade. E toda mudança que eu fizer na grade, eu preciso salvar essa configuração. E para salvar isso, tem um botão aqui embaixo da grade, que é um disquetinho, né, que você clica e ele vai salvar todas essas mudanças que eu fiz. A grade também permite exportar para Excel e PDF. Então, eu tenho aqui a grade de relatório de vendas e eu vou exportar para Excel. Vou clicar nesse botão que está embaixo da grade. Vocês podem perceber que foi adicionado como um download, que aí, quando eu abro esse Excel, vão ter todas as informações da grade exportadas. Então, está aí uma opção dentro do sistema, que já tinha no Sysmoura antigo, tem aqui agora no novo também. E uma opção que não tinha no sistema antigo, que era a exportação para PDF. Que é a mesma coisa o procedimento, ele faz um download de um arquivo PDF. Você também tem um botão aqui do lado do PDF, que é a opção de imprimir. Vocês podem perceber que abriu uma nova tela e tem uma mudança em relação ao sistema anterior, que aqui você tem um editor de Excel. Você pode editar esse relatório antes de imprimir. Aqui você pode editar esses dados. Por exemplo, eu não quero que imprima coluna dependente. Eu posso vir aqui, excluir essa coluna, e aí você pode fazer a impressão sem aquela coluna. E aí a pessoa vem aqui no menu Arquivo, clica no botão Impressão, que ele já vai mandar para a impressora que está configurada no micro. Para visualizar melhor essa grade, vocês podem utilizar esse ícone, que ele vai expandir a tela. Vocês podem perceber que cliquei no botão, a grade ficou maior. Então, a pessoa que estiver ali olhando o relatório, ela vai conseguir visualizar melhor os dados da grade. Então, uma opção aí que vai ajudar bastante na hora de visualizar essas informações. Por eu estar num relatório de vendas, aqui do lado esquerdo desse registro, eu tenho um botão mais. Quando eu clico nesse botão mais, eu vou ter a capacidade de consultar os dados daquela venda que eu cliquei. Olha aqui então, cliquei nessa venda aqui, eu consigo ver os produtos, eu consigo ver os pagamentos, eu consigo ver algumas informações da venda. Eu tenho até aqui um botão chamado consultar, que quando eu clico nesse botão, vocês podem perceber que eu estou sendo transferido para a tela consultar venda.
E nessa tela consultar venda, eu tenho as informações da venda. Agora eu vou falar um pouco da parte técnica. Como é que eu coloco o Sysmoura num cliente? Primeiro, eu preciso instalar o Sysmoura Web. E para instalar, eu preciso de um servidor Windows. Nós recomendamos Windows 7 ou superior com IIS. IIS, pessoal, é uma ferramenta que permite rodar esse sistema no navegador. Sem esse IIS, não vai funcionar. E quais Windows não funcionam? O Starter, o Home. Os que vão funcionar é o Professional, o Ultimate, o Server. Então, tomem muito cuidado. Existem vários clientes que usam essas versões que não rodam e não vai dar para instalar o Sysmoura Web naquele computador. E a gente recomenda sempre o Windows Server, no caso, a versão 2008 ou superior. E olha que funcionalidade bacana que é o novo sistema Sysmoura Web. Não precisa instalar nos terminais o sistema. Se você tem o sistema Sysmoura em desktop e a empresa tem 5 computadores, um é servidor e os outros 4 são terminais. O que você tem que fazer no servidor e os terminais? Nos servidores instala o sistema e instala um setup. E todos os outros 4 computadores têm que fazer a instalação de um setup para fazer rodar o sistema. No Sysmoura Web não precisa fazer nada. Basta o cliente ter um navegador Chrome, como eu falei anteriormente, rodando, que ele vai acessar o endereço do sistema, que seria apontando para o servidor, no caso, e já vai rodar a aplicação. E como você instala o Sysmoura Web no servidor? Primeiro, eu coloquei um documento na HD virtual que tem todos os passos de instalação. E os requisitos quando você instala o IIS, ele já vem com esse ASP.NET. O Microsoft Framework 4 tem que estar instalado. E aí a gente possui 2 tipos de servidor. O servidor na empresa ou o servidor na internet. O que seria isso? Hoje a gente instala um servidor no servidor interno da empresa, o banco de dados SQL Server, e a gente coloca os executáveis do Sysmoura. Naquele computador, eu posso fazer a instalação do Sysmoura Web. Ou seja, nesse computador, habilitar o IIS, aí eu vou copiar para a pasta Moura os arquivos do Sysmoura Web, vou configurar o IIS, eu configuro o Sysmoura Web para acessar aquele banco de dados que já está instalado no servidor, crio um atalho no desktop da pessoa e aí eu aponto esse IP, 192.168.0.1 e aí o sistema vai acessar. Se ele quiser acessar da casa dele o sistema Sysmoura Web, vocês têm que habilitar o roteador para que a porta de comunicação do IIS seja liberada nesse roteador. Agora eu vou colocar uma situação de servidor na internet. Existem alguns servidores de internet que você pode colocar uma página de internet lá dentro. Ou seja, o Sysmoura Web tem arquivos que eu vou mandar para esses servidores, para um KingHost ou para uma local web. Daí o que acontece? Feito isso, eu tenho que configurar o ambiente ali dentro do KingHost, do local web. E aí eu vou apontar o banco de dados para a minha empresa. Mas só que lembre-se, quando eu coloco lá no KingHost, o banco de dados está dentro da empresa. Nesse cenário, eu tenho que ir no meu roteador e liberar o banco de dados para ele ser acessado pela internet. Agora, se eu tenho um banco de dados que não está dentro da empresa e sim já está num servidor de internet, por exemplo, eu coloquei lá o banco de dados no Microsoft Azure, aí beleza, eu não tenho que fazer nada no meu servidor da empresa.
Eu vou fazer a configuração desse IIS lá nos servidores de internet e vou apontar para o banco de dados na internet. O roteador lá da empresa interna não faço nada. E aí, os computadores que estão lá dentro da empresa também não precisam fazer nada. Basta acessar o endereço do servidor de internet que você configurou, que o sistema já vai estar funcionando.